Vamos começar esse vídeo, eu vou gravar sobre insuficiência respiratória. É um tema que traz muitas coisas à discussão, tá? De um tema generalizado, que não é uma doença em específico, é sim um acometimento. É uma condição que a gente vai encontrar em algumas doenças, né? Até o livro sugere que esse é o estudo do doente respiratório crítico. Então, ao invés de falar sobre uma doença em específico, a gente vai falar sobre doentes que têm acometimentos respiratórios e separar aí em alguns quadros, né? O que a gente vai falar principalmente é de hipoxemia e hipercapnia, né? Então, a gente vai ter dois acometimentos, só para entender aqui nesse quadro. Então, quando a gente tiver insuficiência respiratória, a gente vai se comparar com dois grandes grupos aqui, né? Com hipercapnia e sem hipercapnia, né? Hipercapnia a gente sabe que é aumento da concentração de dióxido de carbono no fluido sanguíneo, né? Nas doenças em que a gente tiver hipercapnia, a gente pode ter doenças do pulmão de fato, né? Então a gente vai ter um parênquima pulmonar anômalo ou doenças com parênquima pulmonar são, né? E nas doenças com parênquima pulmonar são, a gente vai estar relacionando aí ao sistema nervoso central, doenças neuromusculares, né? Uma depressão do sistema nervoso central de modo geral, doenças neuromusculares, obstrução de via aérea principal, e aí a gente não tem problema no pulmão em si, né? Que a gente vai colocar asma, por exemplo. E aqui, com parênquima pulmonar anômalo, a gente vai falar de doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente sabe que é uma afetação no parênquima pulmonar diretamente. A gente vai falar de asma grave, né? Então, agudização, né? O processo agudo da asma grave. E doenças sem hipercapnia, né? Nos acometimentos que a gente não tiver hipercapnia, em todos os casos a gente tem um parênquima pulmonar afetado. Então, a gente tem um parênquima pulmonar doente, pulmão doente. Aqui eu coloquei até um pequeno lembrete aqui, pulmão sempre patológico, né? Então a gente vai ter as doenças pulmonares crônicas, doenças pulmonares agudas, então aqui acometimentos mais arrastados, aqui acometimentos mais rápidos. Nas doenças pulmonares agudas, a gente vai separar mais duas vezes, né? Nas localizadas, em pontos específicos, e nas difusas, né? Por exemplo, o edema pulmonar, e aí a gente vai separar o edema pulmonar sempre em cardiogênico e não cardiogênico. O não cardiogênico é a síndrome da deficiência respiratória aguda, ou síndrome do distress da disfunção respiratória aguda, o ARDS, né? Acute Respiratory Distress Syndrome. E aqui nas doenças pulmonares crônicas, a gente vai ter esses mesmos achados de doença pulmonar obstrutiva crônica e asma aguda, né, asma grave aguda, com hipercapnia também, em parênquima pulmonar anômalo, né, e aqui tudo é parênquima pulmonar anômalo, porém, e aqui, esses dois casos a gente vai achar também como produções crônicas, né, EPOC e agudização da asma. E a gente vai ter também as doenças intersticiais difusas do pulmão, e é por isso que a gente não está falando de achado crônico, e doenças vasculares crônicas do pulmão, certo? Essas duas produções aqui são usualmente crônicas, e a gente vai falar de doenças pulmonares crônicas, mas a grande separação é essa daqui, com hipercapnia e sem hipercapnia. E aí o livro vai começar a explicar, a construir, né, uma base mais sólida para a gente entender como se produz de fato hipercapnia e hipoxemia, e além disso vai classificar e estabelecer, né, estabelecer alguns valores para a classificação dessas duas entidades aí, né? Então a primeira discussão, o primeiro achado que a gente tem aqui é que a insuficiência respiratória aguda, ela abarca qualquer alteração em uma ou várias dessas funções, das funções de maneira geral do aparelho respiratório, da função respiratória, que origina a falha no intercâmbio pulmonar de gases, né? O que vai produzir a insuficiência. E nesse caso, a gente vai ter principalmente uma pressão parcial de oxigênio
por debaixo de 60 milímetros de mercúrio, né? Então a gente vai ter, por exemplo, que a PaO2, ela usualmente é entre 100 e 96 milímetros de mercúrio, né? Vai mudar de acordo com a idade, por exemplo, mas a gente vai ter esses valores como referência. E a pressão parcial de dióxido de carbono também, ela é variante, mas ela vai se manter ali entre 34 e 38, com uma média de 37, mais 3 para cima e 3 para baixo. Na prática, o que a gente considera como hipoxemia e hipercapnia? Então, hipoxemia vai ser uma PaO2 inferior a 80, certo? E uma hipercapnia vai ser a pressão parcial de dióxido de carbono superior a 45 milímetros de mercúrio. Então, esses dois valores são muito importantes, né? A gente vai ter aí uma base ali para estabelecer os valores normais, né? O valor normal de pressão parcial de oxigênio entre 100 e 90 e alguma coisa. Se a gente tiver ele diminuído a 80 ou menos, a gente já tem uma hipoxemia, né? Hipoxemia. E se a gente tiver os valores de dióxido de carbono superiores a 45 milímetros de mercúrio no sangue, a gente tem uma hipercapnia, certo? E aí vão ter vários acometimentos diferentes, vão ter achados em que a gente vai ter uma boa perfusão, né? Usando o aparelho que analisa a saturação de oxigênio, por exemplo, o oxímetro, a gente vai ter uma boa perfusão, o oxímetro vai estar respondendo 97, 95, 92, aí, valores aceitáveis, valores normais, mas mesmo assim a gente tem valores mais baixos da pressão de oxigênio no sangue e a gente só consegue observar isso fazendo a gasometria, de fato, né? Então, se a gente tiver os dados da gasometria, entender a relação, observar, obviamente, observar os achados clínicos desse paciente, obtiver os dados da gasometria, entender a relação entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de CO2, por exemplo, se a gente tiver uma hipoxemia sem hipercapnia, a gente já consegue relacionar alguns achados, né, etiológicos. E por que insuficiência respiratória vira um tema separado, né? Porque o grande ponto aqui é o suporte à vida. O grande ponto dessa discussão aqui é o suporte à vida. Insuficiência respiratória mata, né? Tem altas taxas de mortalidade. E antes de começar a tratar de fato a causa de base, a etiologia, houve esse incentivo justamente pela alta mortalidade de separar um tema que engloba várias classificações etiológicas, mas separar esse tema aqui e olhar para esse tema em específico, procurando dar suporte, né? Suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo, mas desenvolver uma conduta de suporte à vida para esse doente, para depois ir observar com mais cautela e mais assertividade a causa de base, né? Então, é um tema bastante interessante também, um pouco complexo, né? E a gente vai entender alguns fatores estão relacionados, a gente vai entender os mecanismos de produção de hipercapnia e hipoxemia, né? Então o livro vai citar, por exemplo, que a gente tem duas causas principais, duas causas únicas nesse contexto que produzem hipercapnia arterial de fato, né? Que é a hipoventilação alveolar. Então se a gente não tiver uma troca de gás, se a gente não tiver uma fluidez do gás, né, desde a via aérea superior até o alvéolo, depois essa saída, se a gente não tiver esse fluxo acontecendo com certa ritmicidade, o que acontece? O gás carbônico do oxigênio não, o gás carbônico do fluido sanguíneo não consegue trocar, né, não vai sair, então ele vai continuar, vai acontecer o que a gente conhece como shunt, né? Se a gente tiver uma não ventilação alveolar, a gente vai ter o shunt, que é a passagem de sangue não oxigenado de um ponto ao outro da circulação, né? E ele vai voltar para a circulação sistêmica sem ter sido oxigenado de fato. Se a gente tiver uma grande área, por exemplo, se tiver um pulmão inteiro, né? Então metade do sangue que passar da circulação central pelos pulmões e voltar para a circulação sistêmica, metade do sangue vai estar bom, vai estar oxigenado, e a outra metade não oxigenado. Isso vai produzir
insulto hipóxico, né, nos tecidos periféricos de modo geral, e a uma escala mais crônica, né? E desequilíbrios da relação de ventilação e perfusão também. Outro ponto muito importante, né? A gente tem que ter uma relação, a gente tem valores, inclusive, que definem isso, e a gente tem que ter uma relação de quantidades, por exemplo, de ventilação, né? E com uma relação da perfusão dos gases por sobre a membrana ali, a membrana hematoalveolar, né? A membrana gasosa. E se a gente tiver disfunção, por exemplo, se a gente tiver um edema intersticial, né? A perfusão dessas moléculas de oxigênio vai ser mais lenta do que a ventilação normal poderia prover para a gente ter bons níveis de CO2 e de oxigênio no sangue. Então, a gente vai ter uma hipercapnia com certeza absoluta, porque a perfusão ou a ventilação vão estar alteradas, né? E os mecanismos de hipoxemia arterial, também hipoventilação alveolar, também desequilíbrio das relações de ventilação-perfusão, porém, a limitação da difusão alveolo-capilar de oxigênio e curto-circuito, né? Curto-circuito que é o famoso shunt. O famoso shunt. Tá aqui escrito shunt. Então, vou dar uma explicação básica sobre isso, né? Sobre esses 4 mecanismos. São muito simples, na verdade. É que a gente vai ter como quadro clínico, né? Então, o quadro clínico, quais são os sinais aí de hipoxemia aguda ou de hipercapnia, né? Vai falar que os sinais de hipoxemia aguda, obviamente, vão se relacionar diretamente com transtornos do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. Por quê? É óbvio por quê, né? É óbvio, né? O sistema nervoso central não pode viver sem oxigênio e a função de bomba cardíaca é muito dependente de oxigênio também, pouquíssimas reservas de energia desses dois tecidos, né? O primeiro que vai sofrer insulto isquêmico aqui vai ser o sistema nervoso central, sem dúvida, sem dúvida. De 3 a 4 minutos pode viver com um fluxo muito agudamente diminuído. Então a gente vai começar a ter incoordenação motora, sonolência, diminuição da capacidade intelectual e se piora, a gente pode ter também depressão direta dos centros respiratórios medulares e morte súbita, né? As manifestações cardiovasculares mais características também nas fases iniciais são a taquicardia por tentativa do organismo de compensar, né? E a hipertensão arterial, quando a gente tiver uma taquicardia, os mecanismos compensadores vão ser vasoconstrição, a gente vai ter um aumento do retorno venoso e uma hipertensão arterial junto com a taquicardia, as duas compensadoras. A gente tem uma acentuação muito forte da redução da PO2. O que vai começar a acontecer? Né? Se continua, se progride, né? Se essa redução é aguda de uma vez ou se ela progride. Choque cardiogênico. Esse tecido muscular cardíaco não perfunde, a gente vai ter aparição de bradicardia, depressão miocárdica e choque cardiocirculatório, né? E aí, com o choque cardiocirculatório, a gente vai ter achados de cianose periférica, por exemplo, lábios, né? Leitos unguiais, e lábios, leitos unguiais e articulações aqui distais, né? Com nível de hemoglobina já reduzida superior a 5 gramas por decilitro. Então a gente tem ali mais ou menos num adulto 16 gramas decilitro circulando ali, né? E se a gente tiver 5 dessas 16 gramas perdendo oxigênio, a gente já começa a ter uma cianose. O mecanismo de cianose a gente já conhece. Certo? E as manifestações de hipercapnia, né? Então a gente vai ter também, quando se faz de forma aguda, a gente vai ter também transtorno do sistema nervoso central, né? Como desorientação temporoespacial, sonolência, obnublação, coma e inclusive morte, né? Por quê? Porque o CO2 difunde mais, né? O dióxido de carbono difunde de 20 a 24 vezes mais do que o oxigênio. Então, se ele tiver em alta concentração nos fluidos sanguíneos, o que a gente
a gente não vai ter uma boa perfusão do oxigênio, por mais que a gente ainda tenha oxigenação, né? Então, se a gente não tiver hipoxemia, mas tiver hipercapnia, igual assim a gente vai ter um problema disfuncional perfusão dos tecidos finais, né? E aí o livro vai começar a falar sobre classificação, que é basicamente o que eu expliquei um pouco aqui. A gente só vai ter que entender alguns outros termos, como insuficiência respiratória aguda e insuficiência respiratória crônica, elas cursam diferentemente, mas a compreensão, de modo geral, está relacionada aqui, né? Então aqui a gente tem doenças pulmonares crônicas, doenças pulmonares agudas, sem hipercapnia, né? Pulmão sempre patológico, tem que lembrar. E com hipercapnia, a gente pode ter um parênquima pulmonar são, né? Como que? Por que eu estou tendo problema no pulmão com parênquima pulmonar são? Quem controla ele não está controlando, né? Então, o sistema nervoso central não funcionante, doenças neuromusculares, como miastenia grave, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, vão afetar a função respiratória e obstruções de via aérea principal, não necessariamente o asma, mas qualquer outra obstrução, por exemplo, por corpo estranho, né? A gente pode ter uma obstrução de via aérea principal por um pulmão são e uma grande insuficiência respiratória acontecendo, com hipercapnia, né? Problemas na perfusão e na ventilação. Certo, então eu trouxe aqui um quadro da Sanar, um fluxograma, na verdade, da Sanar, um mapa mental, que vai fazer a gente entender melhor os conceitos de classificação e compreender a relação etiológica com a classificação, os dois tipos de classificação, né, o quadro clínico que a gente vai ter e o que é insuficiência respiratória. Então, insuficiência respiratória, né? A gente já entendeu que pode ter ela como uma insuficiência aguda ou crônica, pode ser uma exacerbação de uma insuficiência respiratória crônica, né? Então é uma IRA sobre uma IRC, certo? E como que a gente vai ter ela? Qual que é o conceito de insuficiência respiratória? O que acontece? Então, basicamente, a gente tem dois componentes, né? Dois componentes moleculares, né? A gente está falando de dióxido de carbono e está falando de oxigênio, certo? E, bom, a insuficiência respiratória é basicamente um transtorno em que o organismo é incapaz de fazer essas trocas, né? De trocar o dióxido de carbono que está no sangue por oxigênio, então de enviar para fora o dióxido de carbono e trazer para dentro da circulação arterial e posteriormente para a circulação arterial sistêmica o oxigênio, certo? Então, e aí o resultado é não conseguir suprir a demanda metabólica do organismo de maneira geral. Qual que é o quadro clínico que a gente vai estar de frente aqui? Né? Então a gente vai ter provavelmente um rebaixamento no nível de consciência, lembrando que sempre que o sistema nervoso é muito sensível a trocas, a mudanças aí, a insultos hipóxicos, né? Taquicardia, taquipneia e respiração paradoxal, que são aqueles padrões de respiração, né? A gente tem o Cheyne-Stokes como exemplo, respiração de Kussmaul como exemplo também, sobretudo para fitações hipercápnicas, né? Então, diferentes padrões aí de respiração que não o normal, né? Que não o normal fisiológico, onde... E aí é interessante a gente trazer o Cheyne-Stokes, onde a gente tem, né, um aumento da profundização da respiração, né? Então, seguido, né, de uma diminuição dessa profundização e um período apneico, né? A gente tem que lembrar sempre desse padrão de respiração. Além disso, por que a gente vai ter taquicardia e taquipneia, né? Então, a gente tem estímulos do sistema nervoso central de maneira geral, tentando compensar essa perda, certo? Sibilos, creptos, cianose e uso de musculatura acessória a gente vai ter em alguns casos específicos, mas sobretudo sibilos e creptos, o que a gente vai observar? O sibilo, geralmente, quando a gente tem fechamento das vias aéreas, né? Sobretudo em casos de asma de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a gente tiver obstrução de via aérea, a gente vai ter o ar passando por um tubo muito fino, e aí é o mecanismo do assovio, basicamente. Os creptos vão acontecer
MV diminuído, né? Murmúrios vesiculares diminuídos é um ponto-chave aí, onde a gente, na respiração normal, e eu fiz esse teste aqui com os meus familiares, então na respiração normal a gente tem ali um certo ruído que é produzido justamente quando o ar está atravessando os pequenos sacos alveolares, né? E no caso de insuficiência respiratória, a gente vai ter provavelmente uma diminuição desse murmúrio. E pensando nos creptos, o que a gente tem com creptos, né? Qual que é o grande ponto? É que se a gente tem edema, né? Edema no interstício, edema agudo de pulmão e enchimento aí dos sacos alveolares com algum tipo de fluido, a gente começa a ter os barulhos que são os creptos, né? Que são descritos como creptos, que são os barulhos meio... como posso comparar? Né? Estourando bolinha aquelas bolinhas de ar, né? Estourando bolinhas de ar, barulho muito mais baixo do que estourar bolinhas de ar, mas é basicamente fazer trrr. Então a gente vai ouvir um barulho parecido com este. Uso da musculatura acessória, né? Então a musculatura acessória ela usualmente é recrutada pelo sistema nervoso central, justamente quando a gente está tendo uma falha na musculatura não acessória, certo? Então o uso da musculatura acessória vai indicar para a gente aí uma insuficiência respiratória, certo? Qual que é a classificação dessa insuficiência respiratória? Né? As duas classificações que a gente tem são a hipercápnica e a hipoxêmica, certo? Como que a gente identifica de fato? Então, a hipercápnica, o que a gente vai observar? Né? Então, o aumento da concentração da pressão parcial de dióxido de carbono, de CO2, por mais de 45 milímetros de mercúrio, com um pH menor do que 7,35. Né? Então, um pH acidótico, que está sendo produzido por essa elevação da pH-CO2, né? Porque se a gente não tem também esse pH acidótico, quer dizer que esse paciente ele possivelmente seja um retentor crônico de CO2, né? E aí ele não está tendo de fato uma insuficiência respiratória hipercápnica, certo? E a hipoxêmica, né? Indo para o lado aqui da hipoxêmica, que a gente tem um aumento, uma diminuição, na verdade, da pressão parcial de oxigênio maior do que 60, menor, né, na verdade, do que 60 milímetros de mercúrio, certo? Então essa é a grande definição. O que a gente tem aqui, geralmente, prejuízo na difusão do oxigênio do alvéolo para o sangue, é o mais comum, e na hipercápnica a gente vai ter usualmente distúrbios ventilatórios, né? Então, num grande resumo, né, a gente sabe que tem mais mecanismos que agem em relação a essas duas classificações, mas um grande resumo e observando o que é mais comum, a gente vai ter distúrbio ventilatório de maneira geral e prejuízo na difusão do O2 do alvéolo para o sangue de maneira geral na hipoxêmica, certo? Como que se dá esse distúrbio ventilatório? Usualmente por doenças neuromusculares, obstrução de via aérea e redução do drive respiratório. O que é a redução do drive? Por exemplo, compressão. Então, uma redução dos tônus do sistema nervoso simpático. Por exemplo, uma compressão dos centros respiratórios. Né? Obstrução de via aérea pode ser por corpo estranho, por exemplo. E doenças neuromusculares, a gente cita várias, numa grande gama, pode ser miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, todas as doenças aí que vão afetar diretamente um músculo ou a junção neuromuscular, certo? Então a gente vai ter esse acometimento, né? Sobretudo numa exacerbação, um período ou um momento mais crítico da doença, a gente vai observar distúrbio ventilatório e insuficiência respiratória hipercápnica. E no caso da insuficiência respiratória de tipo hipoxêmica, deu um clique aqui, deu ruim. No caso da insuficiência respiratória de tipo hipoxêmica, a gente vai ter um prejuízo na difusão de O2 pela membrana capilar, pela membrana alvéolo capilar, e a gente tem redução da fração inspirada de O2, né, da oferta de O2, quebra da membrana capilar, do alvéolo, da membrana alvéolo capilar, distúrbio de ventilação-perfusão, e o distúrbio de ventilação-perfusão pode produzir o que a gente chama de shunt, que é aquele curto-circuito onde o sangue passa por um lugar que não está sendo ventilado, e aí ele vai passar para o lado arterial sem oxigênio. Possíveis etiologias. Último ponto, né? Possíveis etiologias podem ser no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular direto, dos nervos periféricos,
parede torácica ou pleura e parênquima pulmonar, né? Como a gente viu aquela classificação no livro de fato. E aqui a gente vai falar sobre síndrome da angústia respiratória aguda, né, o SARA. E o que é o SARA basicamente? Que a gente vai entender sobre SARA, né? A gente vai entender que a gente está tendo uma lesão inflamatória difusa dos pulmões que aumenta a permeabilidade vascular e aumenta o peso do pulmão, reduzindo o tecido que recebe ar de fato, né? Então, por que usualmente isso acontece? Então a gente vai ter um infiltrado aqui, a fisiopatologia, né? Então, insulto inflamatório agudo infiltrado com macrófagos, né, com células de defesa. Essas células vão aumentar a permeabilidade vascular, a gente vai ter um aumento no acúmulo de líquido dentro dos alvéolos. Esse acúmulo mais o insulto inflamatório de fato vai produzir uma disfunção no surfactante, né? E qual que é a função do surfactante? É manter o alvéolo aberto, né? Então, se a gente não tem o surfactante reduzindo a tensão superficial de água dentro dos alvéolos, a gente vai ter esse alvéolo colabando, né? A gente vai ter o colapso alveolar e, obviamente, depois do colapso alveolar não tem troca, porque não passa ar nesse lugar, certo? Então, essa é a fisiopatologia basicamente. O SARA tem alguns critérios de diagnóstico, né? Então, o livro e o resumo vão trazer algumas compreensões, como o tempo, né? Então, usualmente agudo, o tempo tem que ser rápido. Imagem, em imagem a gente vai observar opacificação bilateral. Origem, o que é esse origem? Separar se é a origem cardiogênica e não cardiogênico, né? Deve haver essa compreensão de origem cardiogênica e não cardiogênico. Porque o cardiogênico a gente vai tratar de outra maneira, né? A gente pode reduzir volume, por exemplo, vai reduzir essa opacificação bilateral. Então aqui a gente está falando de origens inflamatórias e hipoxemia, né, menor, com uma relação, né, da PaO2 contra a oferta de oxigênio de fato menor ou igual a 300, e a gente tem que de 300 a 200 é leve, de 200 a 100 é moderada e menor do que 100 é grave, né? E aí essas separações leve, moderada e grave, elas são importantes justamente para a gente desenvolver uma conduta clínica depois. E a etiologia, né? Então, falando sobre a etiologia, a gente tem as principais causas aqui: 40% são infecções de fato pulmonares, né? Pneumonia, 32% são sepse, 9% aspiração de conteúdos usualmente gástricos, né? Vômito ou sangue, e trauma e outras etiologias, mas a gente deve manter nosso foco nesses 3 pontos aqui. Então, síndrome da angústia respiratória aguda, quais são as possíveis etiologias? As prováveis etiologias, possíveis são muitas, mas as prováveis etiologias: pneumonia, sepse e aspiração, certo? E o tratamento, qual que é a ideia de como tratar esse doente, né? Então a gente tem que dar um suporte à vida e depois tratar a causa de base, né? Aí aqui a gente tem terapia farmacológica relacionada com a causa de base, né? A gente deve reverter a causa de base, mas aqui o tratamento de suporte ele deve considerar justamente manter esse paciente viável para a gente poder tratar a causa de base de fato, né? Ventilação protetora, o que é? Então, a gente tem 3 pontos aqui para discutir sobre tratamento: ventilação protetora, prona, decúbito ventral, e terapia farmacológica para reverter a causa de base. Na ventilação protetora, as considerações devem ser que a gente não pode... A gente sabe que a gente tem regiões desse pulmão que não são funcionais, que não vão funcionar. Então, se a gente coloca, por exemplo, uma ventilação estimulando a capacidade vital total desse pulmão, a gente vai produzir um insulto nesse pulmão, a gente vai explodir esses alvéolos, porque parte do pulmão não vai receber ar de maneira nenhuma, tá opacificada, tem fluido dentro, né? Então, se tiver fluido dentro, não adianta a gente fazer pressão de fora, a gente não vai tirar o fluido de dentro com a pressão por fora. Ou seja, ventilação protetora é justamente a gente fazer uma ventilação com um nível um pouco decaído, né, de fluxo e de pressão de ar, justamente para proteger esses pulmões da gente não produzir um insulto barométrico.
Prona, né? Qual o conceito de prona? Por que que a gente faria isso, né? Prona seria deitar o paciente com a barriga para baixo, né? Deitar o paciente com a barriga para baixo enquanto ele está em ventilação mecânica. Por que a gente faria isso? Porque a base pulmonar, sobretudo a região posterior da base pulmonar, ela é melhor perfundida, né? Porém ela é mal ventilada. Então, usualmente, o ápice do pulmão é melhor ventilado do que a base, certo? Por que a gente está fazendo isso, então? Qual que é a ideia de fazer isso aqui? Se a gente deita o paciente, o pulmão, o ar que entra vai subir, né? Então, o ar que entra vai para a base e vai subir. E nessa região posterior da base é onde a gente tem melhor perfusão. Ou seja, a gente vai conseguir aerar mais espaços desse pulmão, né? Espaços que têm melhor perfusão e assim melhorar o quadro hipoxêmico. Então é bastante interessante essa descoberta e é muito útil. E terapia farmacológica, obviamente, a gente descobrindo a causa de base, né? Bloqueador neuromuscular, o livro e o resumo do Sanar citam que é muito interessante. A gente fazer corticoide é um pouco controverso, né? E é realizado diurético em casos de causa cardiogênica, obviamente, em causa de algumas outras causas infecciosas também. Então, isso é o que se deve ter em conta no caso de SARA. Aqui a gente tem outros mapas aqui, mapa sobre intubação orotraqueal, 7 P's, né? Começando por preparação, depois pré-oxigenação, oxigenar o paciente de fato por alguns minutos para ter tempo para fazer tudo que precisa fazer. Então vou falar só os 7 P's. Então, preparação, pré-oxigenação, deu um clique, preparação, pré-oxigenação, pré-tratamento, né? Paralisia com indução. O pré-tratamento vai ajudar a gente reduzir esse tono do paciente. Paralisia com indução, posicionamento, passagem do tubo com confirmação e pós-intubação. Pós-intubação já é um ponto em que a gente deve fixar o tubo e ajustar a ventilação mecânica, né? E esse ajuste da ventilação mecânica já é um ponto bem mais específico e requer um pouco mais de conhecimento da minha parte. E tem outros mapas aqui também, na verdade, né? Manejo de modo geral de via aérea, sobretudo para fazer que é o pré, né? O pré-intubação orotraqueal, caso seja necessário, algumas compreensões sobre as maneiras de oxigenação, a cânula, né? Cânula, pouco oxigênio que ela oferece, máscara simples um pouco mais, máscara Venturi um pouco mais, máscara não reinalante, né? Que tem aquela válvula unidirecional, ela vai ofertar muito mais oxigênio para esse paciente. Dispositivo máscara com ambu, bolsa, válvula máscara com ambu também, alto fluxo. Acredito que no ambu a gente não tenha válvulas unidirecionais, mas ele oxigena e ventila e é indicado para pacientes com redução ou sem drive respiratório, sem função dos músculos, né, ou uma depressão na função dos músculos respiratórios. Então, bastante interessante também essa leitura. Eu acho que esses são os quadros de modo geral que a gente tem, né? Mas, e sempre lembrar aqui, esse ponto é bastante importante, o doutor lá do Didatica-Med faz bastante essa citação, que é sempre lembrar, né? O paciente, recebeu o paciente sempre, monitor oxigênio e veia, oxigênio, monitor e veia, mas a análise do ABCDE do trauma, certo? Oximetria e gasometria. Num segundo momento, avaliar a gravidade desse doente, idade e histórico médico desse doente, né? Provavelmente não. Bom, em alguns casos a gente vai poder fazer a anamnese de fato, né? Completar melhor essa história. Em outros casos, observar parentes que estavam em volta, o que o pessoal paramédico tinha a dizer e coletar a maior quantidade que a gente puder de informações sobre esse paciente. Depois a gente decide o que de fato é relevante e o que não é. Instituição do suporte apropriado. A gente vai fazer ventilação mecânica de fato, né, invasiva ou não invasiva, só colocar máscaras e cânula, por exemplo. E o último ponto, reverter a causa de base,
né? Sempre pensar nos possíveis acometimentos, né? Pode ser cardiogênico, pode não ser, pode ser inflamatório, pode ser infeccioso, né? Então sempre pensar aqui no caso de ser inflamatório, aqui no caso de ser cardiogênico, aqui no caso de ser infeccioso. Então sempre pensar na causa de base aí no último momento, né? Porque aqui nesses momentos anteriores, o que a gente está fazendo? A gente está dando um bom suporte à vida, né? Um bom suporte à vida. SARA, insuficiência respiratória de modo geral e síndrome da angústia respiratória aguda tem uma alta mortalidade, né? Tem 40% de mortalidade. Vou até ver aqui. 40% de mortalidade hospitalar. E mesmo assim ainda é pouco diagnosticada, ainda tem aparentemente poucas noções, né? Poucas pessoas que de fato podem lidar com esse tipo de acometimento, né? Poucas pessoas que conhecem de fato as condutas, conseguem desenvolver um bom raciocínio com relação à conduta. E então é um tema muito especial e é um tema que merece muita atenção, sobretudo a observação semiológica, né? Sobretudo a observação semiológica, a gente ainda não teve semiologia, mas tem que pensar sobre isso desde o início da universidade, né? O que o paciente apresentar é o que ele tem, né? Então, a gente... E a grande expertise, né, do MEL, quem faz o exame é o laboratório. Quem faz o exame é o laboratório. Então a grande expertise do médico é poder observar tudo que ele pode observar naquele doente e construir um raciocínio lógico do que pode ser, qual momento daquela doença, porque ele conhece a evolução natural da doença. A partir desse ponto mesmo, poder desenvolver alguma noção prognóstica antes de rodar critérios. Então essa é a grande expertise, né? Poder observar o doente e com o que o doente tem a te dizer e te mostra, você começar a desenvolver uma hipótese diagnóstica e o posterior tratamento e acompanhamento da pessoa.